Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta-feira com o Pode Falar, trazendo novamente um convidado. Dessa vez é um convidado local, um convidado aqui de Belém do Especialíssimo. Pará, especialíssimo. Curto ele já tem um tempo, o trabalho que ele faz é muito legal. Ele faz a gente fazer essa imersão, né, num passado distante, num passado mais próximo, em coisas aqui da nossa região, né, Belém do Pará. E hoje a gente está trazendo o Robson Santos, né, que é o criador do Nostalgia Belém. Ele que vai bater um papo com a gente nessa sexta-feira, lembrando vocês, tá, que ajudem no engajamento do Pode Falar. Curtam, comentem, compartilhem. O Pix ele sempre aparece na tela, tá? Para você fazer a doação, caso você queira e possa, porque isso é muito bem-vindo também. Ele vai estar sempre aí disponível para vocês, tá? Quem está escutando no Spotify, ele fica lá fixado na descrição do episódio, tá? Então aí você vai lá e tem a possibilidade de fazer a doação no valor que você puder, tá, gente? Então não tem problema nenhum. Não se acanhem. Não posso doar. Também não tem problema. Quando você engaja os nossos vídeos, quando você dá aquela escutadinha no Spotify, você já está ajudando muito. Muito, muito, muito. Então, o que importa é a ajuda que vocês dão, seja em Pix ou no engajamento. Isso é fundamental porque isso motiva a gente a produzir, a levar mais conteúdos aí para vocês. Então, vamos chamar aqui o Robson. Tudo bem, Opa, tudo Robson? bom? Boa noite, boa tarde, bom dia, até porque, né, estamos na internet, então se você está assistindo agora, vai estar assistindo em qualquer outro horário, né? Na verdade, está valendo Vai que. agora, né? Porque antes... Isso. De Pronto, repente fiz um teste. pode. Pronto. O Pode Falar ele vai ao ar sempre às 9 horas da noite, né? Mas de repente pode ser que alguém esteja, de repente, escutando ou assistindo a gente tomando aquele tacacá 3 horas da tarde, né? Aquele Ou também sol. aquele que está 4 da manhã, os notívagos, e ficam assistindo. Eu te falo isso por experiência. Eu tenho alguns seguidores do Nostalgia que 5 da manhã tá me manda mensagem: olha, eu tô fazendo maratona de episódios. Então, você que tá de madrugada agora assistindo, tá 9 da noite, muito obrigado aí pela audiência. Pois é. E a primeira pergunta que eu faço aqui pro Robson é aquela pergunta clássica que a gente faz para quem participa aqui do nosso encontro. Robson Santos, quem é você? Vamos lá, quem sou eu? Uma pergunta muito direta, porém complexa, né? Pergunta Vamos lá. psicanalítica. Totalmente, é o que é a vida, né? Mas vamos lá. Bom, me chamo Robson Santos, sou o fundador, criador do Nostalgia Belém, um perfil que hoje ele já tem uma certa relevância, né, na cidade, já desde 2012 no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais conhecidas, e também faço parte, criei também um podcast chamado Papo Nostalgia, no qual a gente resgata a personalidade daqui da nossa região, pessoas que possuem alguma história, isso que importa. Na verdade, a regra é possuir uma história. E o Nostalgia Belém, ele bate muito na memória afetiva das pessoas. Tem pessoas que acham que eu sou um historiador, por exemplo. Não sou um historiador, eu sou um profissional de marketing, por exemplo. Trabalho com marketing digital e tudo mais. Só que, assim, sempre gostei de buscar essas situações, as memórias da cidade. Então, eu trago em relação à nostalgia referente a isso. Então, vamos dizer que eu gosto de caçar as memórias da cidade, as curiosidades, o entretenimento na cidade também, por exemplo, aquele lanche que você falou, tacacá. Tacacá é cultural da nossa cidade, né? Da nossa região. Imagina, tomar... Hoje, por exemplo, nossa, tá muito... esse período tá muito quente. Aí você imagina, quem nunca fez isso? 3 da tarde, vai parar no negócio para tomar café, ou vai para tomar um tacacá. 3 da tarde, então um só para cada habitante aqui em Belém, né? Então, é um exemplo do que é cultural da nossa cidade. Então, eu tento resgatar de alguma maneira isso.
como lanche de rua, e por aí vai. Então, Nostalgia Belém basicamente é isso. É um apaixonado pela cidade, de alguma maneira, resgatando as memórias para os outros apaixonados. É isso. Ah, entendi. E, Robson, em que momento você disse, não, eu tenho que criar aqui um canal, um perfil, uma fanpage para divulgar aqui essas relíquias que eu estou descobrindo, que eu estou apurando? Em que momento você sentiu essa necessidade de dividir esse conteúdo? Olha, para quem trabalha com marketing, existe uma situação chamada... Existe aqueles starts, né? Existe assim, você tá ali, pô, deu uma ideia, deu um insight, né? Deu uma ideia. E sempre gostei dessa parte antiga, de pegar a imagem antiga de Belém, até pro colecionismo mesmo, tinha no computador, tudo mais, tinha postal antigo. Eu falei, olha uma coisa, eu percebi que só tinha em blogs, algumas coisas assim, mais acadêmicas, falando de Belém. Mas eu pensei assim, bom, eu não sou acadêmico de história, né? Então vou entrar muito na área do marketing, que é o que eu sou formado e com o qual eu trabalho. Então deu um insight de criar uma nostalgia, porque nada mais, nada menos que é nostalgia. São as memórias, são as lembranças. Então a nostalgia, por exemplo, eu tenho uma nostalgia da década de 90, mas o Eric pode ter uma nostalgia de 5 anos atrás. E não é porque um é mais antigo ou mais novo. Todos são nostálgicos, todo mundo tem uma nostalgia em si. É interessante porque, por exemplo, tinha uma época que tinha gente que falava assim, mas você está colocando uma coisa muito recente. Mas o que é? Pode ser recente para você, mas não necessariamente para uma outra pessoa. Marcou de alguma maneira outra pessoa. Então, nostalgia foi uma palavra que achei assim de uma maneira que entrasse nesse sentido. E eu coloquei por puro, Marcelo, assim, por hobby mesmo. Só que eu percebi que começou a crescer bacana, sabe? E a interação, sabe? Então, pensei, então tem outras pessoas que pensam como eu, que gostam dessa parte antiga da cidade e tudo mais, né? Então, eu fui fazendo, mas é interessante que de 2012, acho que eu só comecei a aparecer em 2016, 2017, eu tinha muita vergonha. Então, hoje, o que é nostalgia não era antes era só fotos antigas da cidade que eu colocava. Hoje até coloco alguma coisa assim e tal, contando algumas histórias, mas não é como é hoje. Hoje eu mudei muito o formato, até porque hoje o nosso consumo é muito maior que de vídeo, né? Os reels, tudo mais, né? Hoje foto até possui as fotos, mas é um segundo plano. Hoje o foco é vídeo. Então, Nostalgia Belém foi mais ou menos uma inquietude minha de um publicitário, de marketing e tudo mais. Vou criar um projeto aí para os nostálgicos, vamos dizer assim, da cidade. E tu sempre tiveste essa questão de gostar de coisas mais antigas, de ter essa nostalgia vem de muito tempo? Sempre, olha, sempre gostei, inclusive quando é interessante, quando era moleque, vamos dizer assim, vamos lá, 12, 13 anos, eu estava tomando aquela cervejinha no domingo, eu ficava ouvindo as histórias dele, sabe? Eu achava muito bacana. É um moleque ali, né? Os caras tudo já mais velhos, assim, falando da cidade. Bairro de Canudos era assim, assim. E eu achava tão legal ficar ouvindo essas histórias. Até que teve um período que... eu já contei isso em outros podcasts, inclusive, que de vez em quando eu ia lá no Centro, ficar só vendo jornal antigo, ficar folheando. Olha só como é louco isso. Mas é porque eu sempre tive uma curiosidade de saber, mas essa rua, o que tinha antes nessa rua? O Arraial de Nazaré, como é que era antes do Arraial de Nazaré? Então sempre tive essa inquietude de saber o que era antes e depois. E agora, hoje, está muito mais fácil, hoje a internet aí está muito mais acessível, né, para as pessoas, né? Então, por exemplo, eu peguei uma época que a internet ainda era um negócio muito de luxo, né? Então você tinha que ir lá no Centro, aí vai bater umas queros, né? Ou vai nos livros, pesquisar. Então é basicamente isso. Só que assim, Eric, sempre gostei dessa pesquisa, sabe? Por mais que a minha formação não seja de história, mas sempre gostei da curiosidade. Uma veia de historiador. Isso, porque no final das contas, né,
a história e o marketing casaram, né? Sim. E acaba casando, né? De uma vez ou de outra. Só que, assim, até gosto de ressaltar, porque já tive convites, assim, por exemplo, para falar do Nostalgia Belém, e alguns chegam falando assim, mas tem quanto de certo uma história? Falo, em primeiro lugar, eu não sou historiador. Eu falo sobre as memórias, que é diferente. Por exemplo, eu vou falar da igreja, da Praça do Carmo, que existiram várias questões culturais ali, mas eu não vou entrar no mérito. Eu deixo até, inclusive, sabe aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que o pessoal fala, né? Que aí você começa aqui, vai. As postagens do Nostalgia são basicamente isso. Quando eu coloco algo do Ver o Peso, algo do ônibus, ou algo do... qualquer coisa, assim, da memória, as pessoas vão continuando. Meu pai trabalhou ali. Frequentei isso na década de 90, sabe? Então, a participação do público é muito importante nesse processo, sabe? Então, basicamente isso. E nostalgia é uma coisa que pega a gente, né? Porque há algum tempo atrás, Robson, eu cheguei a criar sim, mas não era nada voltada para Belém, né? Mas para o contexto nostálgico como um todo. Criei uma fanpage no Facebook para resgatar desenhos animados antigos que tinham marcado assim, a minha infância, games antigos, e eu fazia aquela produção ali de conteúdo. Então, pegava o Fantástico Mundo de Bob e contava a história do processo criativo, como foi que ele foi desenvolvido, enfim. E aí pegava também games e fazia até links, né? Porque alguns desenhos daquela época ali, final de 80, meados de 90, eles acabaram indo também para os videogames, né? Então tinha Tartarugas Ninja, que foi para Super Nintendo, foi para o Nintendinho, e aí eu meio que fiz essa página para fazer, né, esse resgate aí. Então, nostalgia é uma coisa que pega muito a gente, assim, porque a gente tem aquela saudade daquele tempo, de quando a gente era criança, né, das coisas que a gente vivia, né, daquele... como era o nome, amigo, que a gente comprava na saída da escola, do geladinho? O chopp. O chopp, que chopp de era uva, né? Naquele... Isso. Que era só o suco, né? Isso. Gente, isso, água no sabe? fundo. Era muito clássico isso, assim. Então, isso tudo mexe muito com a gente. Mexe demais, mexe muito. E aí, teve uma postagem sua, Robson, que você fez, eu até comentei com Eric, inclusive, de uma coisa que estava adormecida na minha mente, mas quando você postou, me deu aquele clique, que foi a praça de alimentação das lojas americanas. Eu disse, gente, eu não lembrava disso. E eu ia muito. A lanchonete, você fala, né? Isso. Eu disse, gente, eu ia muito ali, Robson, quando eu era criança. Ir no Iguatemi era parar lá. Verdade. Pra comer aquele clássico hot dog inesquecível que tinha ali. Disse, gente, eu não lembrava disso, mas eu não lembrava. Então, são essas coisas que você promove na gente, aquele despertar, aquele clique de coisas que a gente já nem tá mais recordando, tá ali adormecido, mas aí vem aquele gatilho e a gente acaba recordando, né? E é muito legal isso. Sim, com certeza. O que é interessante disso, só para complementar, eu tento buscar esses elementos antigos. Por exemplo, tem uma publicação que eu coloquei, acho que foi até meio recente, do refrigerante no saco. Assim, isso deu um start em mim. Eu me lembro que o pessoal tomava aquele garotão, guaraçuca. Não peguei guaraçuca, obviamente, mas eu peguei o garotão, né, na garrafa, coca, e botava no saco. Sim. E aí eu peguei isso, né? Fui numa taberna que tem aqui em Belém, antiga, tudo mais, de todo o contexto. Só que esse vídeo tá com quase 1.200.000 views. É muita coisa.
a gente chama no marketing que furou a bolha. Só que aí que é Sim. engraçado que bateu em outras regiões, o pessoal, como assim? No saco, que absurdo. Só que isso é muito cultural nosso. E de outras regiões no qual eu pesquisei. Geralmente mais no interior, tudo mais. Também da orelha. Eu tô tomando, eu até botei recente, tomando o refrigerante com orelha. Pô, orelha é um negócio assim, muito de criança merendando. Muito. O pão jacaré. Tipo, o pão jacaré. Pão jacaré, né? Então Pão jacaré. São essas situações que eu gosto de mostrar, né? Os seguidores também acabam me alimentando referente a isso. Pô, olha, lembra disso, lembra aquilo. Mas muitas das situações também passei. Por exemplo, essa da Loja Americanas, ainda vou mais além. Loja Americanas, aquela da Presidente Vargas ali, perto do Teatro da Paz, tinha uma lanchonete na frente, tinha uma escada rolante e tudo mais. E assim, hoje é muito fácil, tem 500 shops em Belém, você vai ali, vai aqui, vai na internet, você compra, tá tudo certo. Mas o que você fazia na década de 90, quando tava começando o shopping, ou nem tinha shopping? Vai pro comércio. Não tinha outra. Não, você vai comprar, vai pro comércio, vai pro Americanas, né? Então, é basicamente Lobras, isso. Então, tudo isso, a Lobras. Inclusive, eu tenho uma camisa, eu criei, inclusive, permita-me o jabá. Essa camisa é vendida na Figueiredo, uma coleção que a gente fez junto com a Ana Figueiredo, que é assim, é uma camisa antiga, né, que tá 3 frases, Aeroclube, Lobras lá embaixo. Aeroclube, Lobras lá embaixo. Aeroclube por causa do ônibus, Lobras por causa da loja, e lá embaixo porque, como é que chamava o comércio? Lá embaixo. Comércio. Os mais antigos chamavam, vou lá embaixo. Os meus avós falavam muito desse jeito. Hoje eu vou lá embaixo. Já sabia que era no começo. A minha bisavó, ela era louca pela Lobras. Gente, muito. Ela vivia lá, sabe? Ela gostava demais. Eu cheguei a frequentar a Lobras também. Porque, então, são essas coisas, assim, que mexem com a nossa memória, né? Aquela coisa da memória afetiva, né? Que dá aquele estalo na gente. Vem na hora, um monte de recordações, assim. É muito legal essa sensação, Robson. Muito legal. Né não, amigo? Sim, e é interessante isso da cultura, que mesmo as coisas que a gente não viveu, por a gente estar imerso nessa cultura belenense, digamos assim, isso pega a gente, mesmo se a gente ter vivido, né? Muito interessante isso, quando a gente pega uma imagem mais antiga, assim, a nostalgia pega a gente, coisa que a gente nem lembrava, ou coisas que a gente, sabe, conheceu pela tangente, assim, sabe, que a gente não vivenciou diretamente, mas ouviu o pai, ouviu a mãe falar, ouviu o avô, ouviu alguém falar, e já pega também. É impressionante isso, né? É incrível. Com certeza. É muito Com certeza. legal. E assim, complementando o que o Eric tá falando, eu tava no Shopping Boulevard, né? E beleza, né? Como qualquer outra pessoa, normal, né? E aí chegou uma pessoa de 9, 10 anos, um rapaz, um menino, assim. O pai dele já tinha falado, assim, chegou junto com o filho, né? Tipo, pô, te sigo, de nostalgia, pô, bacana teu conteúdo, pô, obrigado. Aí o molequinho lá falando assim, mas olha, eu vi o vídeo que você falou dos ônibus antigos, do RBD em Belém. O moleque tinha 9 anos, tava falando sobre isso. E eu achei muito bacana, porque é mais ou menos o que o Eric tá dizendo. Ele não viveu aquilo, mas ele falou de uma maneira tão assim, sabe, efusiva, sabe, que é muito legal. Porque o Nostalgia Belém é óbvio que o público maior é um público a partir dos, vamos lá, de 25 anos, tudo em diante. Só que eu tô percebendo que ultimamente tá aparecendo um público mais novo. Tô falando de 15 anos, 12 anos, 13 anos. É muito louco isso, assim, sabe? É sinal que a galera tá cada vez mais se preocupando com o resgate da memória de alguma maneira. Isso. E os pais, eles vão passando, né? Para os filhos. Eles vão apresentando, na minha época era assim. Na minha época eu comia isso aqui de lanche na escola, né? E eles ficam deslumbrados porque hoje é tudo tão assim, né, Robson? Passa tudo tão rápido, muda muito rápido as coisas, né? Na nossa época tinha aquela constância, vamos dizer assim, eram mais equilibradas as coisas, então tinha
linearidade, né? Hoje já não, hoje vai para cá, tá tudo todo tempo mudando. Então eles não têm mais nada que seja assim tão concreto, essa geração, né? Já a nossa não. A nossa tem muitas memórias, né? Então é inimaginável para uma criança que, por exemplo, na nossa época, né? A gente levava R$ 2 para a escola e aí a gente fazia uma festa absurda, absurda na R$ 2 era dinheiro. cantina. Era muito, gente, era uma loucura. Eu lembro que com R$ 2 a gente fazia uma festa louca na cantina da escola. Era muito Verdade. doido, era muito doido. A gente comia o que a gente quisesse e tinham aqueles docinhos com zero procedência que a gente comia. Tinha os salgadinhos também de zero procedência. Então era muito legal isso, gente, era muito legal. Só Comigo era gente gostoso, que fazia parte do jogo. isso. E a gente tá aqui, a gente não sentia absolutamente nada. Nunca sentimos nada assim, né? E, poxa vida, era uma época muito gostosa essa, viu? Muito. É verdade mesmo. Inclusive, só, realmente, não tinha essa. Você ia, por exemplo, como é? Vamos dizer assim, num aniversário. Era 500 litros de refrigerante, aquela taça salgada de 3 metros, uma comida para o batalhão todinha, certo? Bolos, assim, e tava tudo certo. Na verdade, nós crescemos, inclusive, com aquela de tomar refrigerante desde pequeno e tudo mais. Eu sei que, na verdade, muitas coisas, olha, eu gosto de ressaltar isso. Eu sou uma pessoa nostálgica, eu falo de nostalgia, eu falo das memórias, mas não significa que tudo que é de memória, tudo que é nostálgico é o correto. Uhum. Eu sei que existem mudanças que foram mudanças positivas, né? Por exemplo, é lógico que hoje o pessoal está muito mais ligado na questão da saúde, né? Porque lógico que a gente se estraga, né? Na próxima semana tomar uma cervejinha, isso não tem como fugir. Não é no meu caso. Mas, por exemplo, tem coisas que eu já não faço mais, por exemplo, refrigerante, eu evito tanto e tudo mais, entendeu? Sim. E questão de pensamentos da própria sociedade. Mudaram algumas coisas, né? Claro que ainda falta muitas coisas a serem mudadas, mas só que mudaram. E antes era uma coisa muito normal. Você quer, por exemplo, pegue aí, anos 90. Vamos lá, anos 90. Domingo, o que passava domingo? Vamos lá. O Eric, bora ver. Você deve saber. Mas, Eric, o que passava no domingo de tarde? Gugu, domingo legal. Pronto. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Aí no Faustão, passava no Faustão. Sushi erótico, o latininho lá, um anãozinho. Era... Aí depois tinha Tentação. Aí, tinha Tentação. Só pra contextualizar o mais novo, era bunda de manhã, bunda de tarde, bunda de noite. Era normal. Entendeu? Era normal. Então, são coisas que acabaram mudando, certo? Sim. E era também a questão do próprio consumo, né? Tanto de comida, porque a gente era como assim, propaganda absurda de tudo. Tanto que existe hoje propagandas, lógico que ainda existe, né? De biscoitos, coisas assim. Mas antes era um negócio assim que você, moleque, tinha que comer ali tudo aqueles negócios. Então, nós estamos aqui sobrevivendo. Realmente, né? A gente ficava louco assistindo propaganda de biscoito, de tudo de bono, de traquinas. Direto. O Mirabel também, lembram? É assim. Muita coisa. Vai embora. Era muita coisa. Né? Compre batom. Não, aquilo era uma lavagem cerebral, né? Compre batom. Inclusive tem uma lei, se eu não me engano, que, por exemplo, não. Tem gente que até perguntaram pra mim, acho que vocês devem saber também. Que eu não sei se o pessoal que tá assistindo deve saber, mas que não passa programas infantis de manhã nas TVs abertas, porque não pode ter propaganda para criança. Sim. Então, não vale a pena uma TV proibiu. investir justamente por causa disso. Porque não pode, porque justamente tem essa lei aí, porque
Porque antes você vendia tudo, né? Para as crianças. Poxa, aí de certa forma quem sai perdendo é a molecada, né? Que não tem mais programa infantil, Só né? Só na TV fechada, YouTube, E se né? bem que hoje, né, meninos, tem também aquela questão de que a criança de hoje, ela já está com uma mentalidade tão diferente da criança que nós fomos um dia, né? Super. Ela já está muito assim digitalizada, muito informatizada, né? E é dificílimo você ver uma criança hoje assistindo a um desenho animado, por exemplo. Até existem os desenhos para esse público, mas é tão difícil você ver uma criança hoje, né, consumindo desenhos animados, que era uma coisa que nós éramos alucinados por desenhos animados, né? Ali o Bom Dia e Companhia, que, meu Deus, nossa senhora, o ponto X ali do Bom Dia e Companhia era na época da Eliana, que aquilo ali, nossa, era maravilhoso. Os desenhos eram incríveis, né? E a gente consumia muito isso. Eu lembro que o SBT era imbatível com essa questão de desenhos animados. Era imbatível, porque tinha o Bom Dia e Companhia, tinha a Hora Warner, que era só Looney Tunes. Aí depois tinha a Hora Warner, se eu não estou enganada, se a memória não falhar, ela vinha antes do Bom Dia e Companhia. Vinha a Hora Warner, aí vinha Bom Dia e Companhia, aí ficava aquela programação até ali perto da hora do almoço, aí vinha Chaves, Chapolin. Chaves, é isso que eu ia falar. Chaves, Chapolin. Aí depois vinham os seriados, Maluco no Pedaço, tinha aquele arcaico, Robson, que uma vez eu estava comentando com o Eric, não sei se você vai lembrar, que ele teve uma passagem curta pelo SBT, que Um Anjo Muito Doido, não sei se você lembra. De nome assim, acho que sim. Era um menino que comia um hambúrguer estragado debaixo da cama, que estava debaixo da cama do melhor amigo, ele morria e se tornava o anjo da guarda desse amigo, que era super legal, assim. Tem no YouTube, inclusive, vocês que estão ouvindo e assistindo a gente, se você não sabe, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês darem um confere. Porque foi muito legal. Só que o SBT, ele fez com que se tornasse infinito, porque só tiveram 17 episódios, uma temporada, e ele ficou repetindo isso em looping por, eu acho que 1 ano ou 2. E a gente tinha a sensação de que estava tendo continuidade. Não tinha continuidade nenhuma. Então, era essa sequência, né, de programação, né, infantil. Que aí vinham esses seriados, aí tinha Blossom, tinha Punk, a Levada da Breca, que muito legal também. Então tudo isso a gente consumia e hoje essas crianças não consomem. Elas não consomem com essa avidez que a gente tinha, né, amigo? Um impacto que eu notei recente, assim, elas consomem outras coisas, né? Por exemplo, os filhos dos meus amigos que eu vejo, né? Eu vejo eles vendo uns desenhos tipo Bita, né? Esses desenhos mais direcionados, infantis. Antigamente a gente via desenho de um mix de idade maior, né? Porque, por exemplo, não passava desenho só para criancinha de 5 anos, não. Passava desenho que era para criança de... Era todas as idades, né? Era de 5, 10, 11, 16, né? E ia embora, assim, a idade. E, por exemplo, a gente, molequinho, vendo Dragon Ball, né? A gente com 6, 7 anos... vendo Dragon Ball Z lá na Band, um torando o outro, sabe? Uma coisa hiper... Cavaleiro do Zodíaco na manchete, né? Cavaleiro do Zodíaco, que era um negócio assim super também violento, né? Violento. Né? Lá, né? Vamos botar aí, por exemplo, Tom Jerry é super violento. Né? De desenho, tem um episódio que ele é muito assim, você olha, você vai no YouTube, consegue achar o vídeo aí, que tá assistindo, pode visualizar. Tipo tipo um trem, assim, uma coisa assim, e chega um saco com dois gatos dentro de um saco. Cara, o saco com os gatos não viu, aí um gato, né, fazendo o papel do cara que tá entrando lá digamos, na hotel, né, esse pessoal.
muita coisa, assim, adulta. Mas era um desenho de criança. Igual o Pica-Pau, por exemplo, que ele fala que é um mau otário, que ele bate lá no... Tá entendendo? Então, assim, realmente, vamos dizer assim, os desenhos antigamente, o próprio Mickey, né, era um desenho que você pensava de alguma maneira. Assim. Não era um negócio assim. Isso. Eles colocavam situações muito de adulto, cara. Então, vamos Com certeza. Até os desenhos. Filme, por exemplo, o próprio Rei Leão, que é pra criança. Criança assiste, mas, pô, Rei Leão é um puta negócio que tá pra adulto, né? Então, eu penso, hoje não, é muito focado naquela idade e é isso. Né? E as crianças também, hoje, não se preocupam, na verdade, cada vez com a tecnologia. Essa que é a verdade. Por exemplo, eu imagino que eu imagino que vocês também devem passar que não foi todo momento tecnologia, né? Por exemplo, vamos lá, com 12 anos, 13 anos, quando começar a mexer, que era muito difícil, entende? Então, assim, pô, eu peguei caipira, esconde, coisas assim, sabe? Futebol, de botão. Eu passei por isso, entendeu? Como também brincar de peteca. Tecnologia. Afinal, ganho dinheiro com isso. Né? Sabe? É meu emprego. Mas nós passamos por esse processo antigo, né? Você encontrar os amigos, brincar. Assim, hoje não, essas crianças não possuem isso. O que elas vão fazer? Elas vão ficar lá. Tem mães e pais, eu não vou entrar no mérito disso, mas eu particularmente não acho certo. Eu vi um dia desse, estava no RT, pô, na minha mexendo no TikTok, cara. Aí aparecia lá a menina, não sei o quê, sabe? Conteúdo adulto com uma criança. Eu penso que criança tem que ser criança. Eu te falo, eu fui criança. Eu curti a minha infância, entendeu? Para poder curtir minha adolescência, curtir depois ser adulto. Então, o que eu vejo que hoje as crianças estão, a maioria, né? Primeiro você dá um celular para uma criança, já tá mudando um pouco as coisas. Eu sei que isso é involuntário, porque tudo respira pela tecnologia. Só que eu vejo que é falha por alguma maneira, sabe? É questão de criatividade, etc. É uma percepção minha, tá? Não estou falando pelos demais, mas eu enxergo dessa maneira. Sim, com certeza. E Robson, você falou de ser criança, né? Que você foi criança. E com certeza a nossa época foi muito gostosa. Uma coisa que eu me lembro muito, assim, é de reunir os meus amiguinhos em casa para jogar Super Nintendo, por exemplo. A gente trocava os cartuchos, né, entre a gente. Quem tinha aquele cartucho pegava e tal, e fazia aquela troca, ficava 2 semanas, né, com aquele cartucho ali para zerar o jogo. E era muito gostoso isso, né, porque a galera ia em casa, você recebia, e hoje já não. Tem a questão de estar tudo muito virtual, tá tudo muito online. Então, você joga com seus amigos, sim, mas de forma online, cada um na sua casa. Então, isso também teve, né, uma ruptura aí. Né? Tá cada um na sua casa e aquele contato pessoal, né, aquela coisa gostosa que a gente tinha, acabou, né? Acabou, e era tão mais legal porque, tipo, a gente jogava, aí vinha a mãe, trazia o lanche, a gente lanchava, voltava para jogar mais um pouquinho, parava lanchar, e começar... Tá? Eu tenho que fazer uma correção em você, desculpa. Não é lanchar, é merendar. Merendar, merendar, é verdade. É verdade. Né? Eu sabia, só falo merendar também. Olha aí. E aí, depois a gente voltava, jogava mais um pouquinho, né? Aí enjoava, começava aquela correria dentro de casa. Quem morava em casa, né? E corre para um lado, e corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro. E era aquela danação maluca, aquela piração, né? E bora brincar de pira-esconde, de pira-pega, isso dentro de casa, porque na época eu morava em casa e a casa era muito ampla. E a galera que
ia para lá, os meninos, eles ficavam malucos assim com o espaço. E a minha avó ficava louca, 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 porque ela queria se livrar deles o mais rápido possível. E eles ficavam correndo em casa, iam pro quintal, o quintal era de areia, e era uma maluquice, era uma maluquice. Então, isso hoje as crianças não têm Não tem. mais, Você. infelizmente. Então, gente, quem viveu, viveu, vocês que estão ouvindo aí, quem viveu, viveu, quem não viveu, infelizmente, não vive mais. Só ficou mesmo registrado aqui na memória da gente que viveu, porque essa nova geração, infelizmente, não vai ter mais acesso a isso. Eu comecei a notar, né, uma consequência desse negócio. Pra gente ver, né, uma coisa simples como mudança de programação da TV tem umas consequências gigantes na vida, né, da gente e das crianças também. Eu notei que, por exemplo, essa é a primeira geração que não conhece Chaves, né? Eu tava falando. Um susto, né, Eric? Não tomei um susto. Pô, mas eu tava conversando o cara com uma menina fazendo Chaves pra gente, era bacana. Não, eu tava conversando com uma meninazinha de 5 anos, e aí eu falei pra ela, ela tava com um penteado aqui, aí eu falei, sabe o nome desse penteado? É com uma Maria Chiquinha, né, que ela tava. Aí ela, mas sabe quem é a Chiquinha? Ela, não sabe quem é a Chiquinha? Não. Nunca assistiu Chaves? Ela, não. Eu fiquei assim, eu caí em mim, sabe? Eu caí em mim naquele momento que realmente essa é a primeira geração que não conhece, porque a gente vem de um negócio de que a gente conheceu Chaves, os nossos pais conheciam Chaves, e ia embora, né? Essa coisa de todo mundo conhecer Chaves. Essa é a primeira geração que não conhece. Por quê? Porque parou de passar programa de infantil na televisão, parou de, né? Então, isso tem uma consequência gigante, né? E aí a gente cai em si disso do que o Robson está falando, né? Que era super normal a gente vê um bando de adulto interpretando criança, né? Para eles, eu acho que para a geração atual isso vai ser bizarro, né? Vai chover de react, ainda não choveu, mas eu acho que vai ter uma geração que vai fazer react vendo Chaves pela primeira vez e dizendo, meu Deus, isso é bizarro. Meu Deus, olha o que passava, né? Então, na verdade até acontece de fazer um react dos anos 90, né? Os anos 90 é muito louco mesmo. Né? E para nós era normal, né? De todas as formas, a TV, né? A gente consumia isso. Que, enfim, né? O nosso entretenimento hoje, o que acontece? Existem pessoas, claro que a TV ainda é muito forte, porque a gente tem que pensar que tem parte da rede, nosso país, vamos dizer assim, que a internet não chegou, quando chega é muito precário. Só que ela perdeu já muito espaço. Hoje tem parte, por exemplo, principalmente em capitais, a internet, cara, tá assaladora, entendeu? Tem gente que conhece muito mais as pessoas da internet do que da TV aqui, eu falo de uma maneira local, mas nacional ainda tem esse canhão. Então são essas mudanças que também vão ocorrendo, porque hoje você vai no YouTube e escolhe o que você quiser assistir, ou vai no Instagram, vai no Facebook. Entendeu? Antes não. A gente estava dependendo do quê? Lá da Globo, do SBT, da Record, que eles passam de consumir, que só tinha aquilo mesmo. Aí quando veio a questão das TVs pagas, que era um luxo. Você ter isso, né? Aí começou a abrir. Hoje não. Hoje, eu arrisco em dizer que a pessoa pode não ter nem a casa direitinho, mas tem um celular na mão. Sim. Eu falo isso porque eu já vi. Às vezes o cara se preocupa em ter um celular, mas não ter algumas coisas mais básicas. Entendeu? Você pode uma casa humilde, a pessoa tá com um celularzinho. Então, a gente vê o Luva de Pedreiro, hoje, né? Gente, Luva de Pedreiro, aquela MC Loma, gente do interior bombando na internet, né? O Whindersson Nunes. Então, assim, a internet também, ela proporcionou para pessoas que não iam ter chance alguma numa TV. Não iam. E hoje ela proporciona pessoas de vários tipos de segmento. Você quer, quero acompanhar isso. Você vai acompanhar isso. Eu quero, entendeu? Na verdade, nós temos milhões de canais na nossa mão. Basta o que você quiser ver. E vídeos curtos nas redes sociais. E a TV, hoje, ela está naquele formato ainda quadrado. Uhum. Ela não se tocou ainda que mudou. O jovem hoje não assiste TV.
Isso é um ponto. A nossa geração, no máximo que a gente vai... eu falo por mim. Eu assisto no máximo um jornal na TV. Se você me perguntar, me diz um programa que tá rolando nesse SBT, eu não sei te dizer. Antes, nessa época que a Marcela tava falando, eu ficava direto na TV, assim. Sabia que horário X ia ver o Chaves, não sei o que, entendeu? Hoje não. Hoje você no máximo tá vendo um jornal, vendo pra quem curte, né, uma novela, algo assim. De resto, a galera não consome. E até mesmo as novelas, hoje, né, elas já estão muito decadentes. A gente vê os índices de Ibope, né, principalmente as das 9, que era o horário disputadíssimo para novelas, né? Então as novelas das 9 sempre eram novelas muito, né, top ali, e hoje em dia as novelas estão precárias em audiência, né? Elas estão perdendo muita audiência, né? Que eu acredito que esse formato de novela não se sustenta por muito tempo. Isso é uma coisa que já está com os dias contados, porque é um prejuízo muito grande, né, para a emissora, porque gasta-se muito e o retorno está sendo pouquíssimo, está sendo muito pouco, né? E as histórias já não são mais as mesmas, é sempre uma repetição, né? E quando a gente acessa a plataforma, por exemplo, a Globoplay, você acessa ali e você assiste as novelas antigas, você vê, nossa, que diferente, né? Como era ali, como ficou, a questão do enredo, né? Ficou tudo muito assim, ficou tudo muito sem sustentação. Então, esse formato hoje, ele está com dias contados, isso com toda a certeza. Com toda a certeza. A TV, né, Marcela? Eu acho que nem só as novelas, a TV em si, a programação do que hoje é existente, não se sustenta. Você vê isso até pelas demissões que estavam surgindo nas TVs, porque, primeiro, é um produto muito caro para se sustentar. Hoje a internet, eu falo isso agora, eu estou falando como um profissional de marketing. Hoje a empresa, muitas das empresas que, por exemplo, hoje você tem um restaurante aqui em Belém. Estou dando só um exemplo para você entender. O que você fazia na década de 90? Ou ia para o jornal, ou ia para a TV, para anunciar. Ou panfleto, né, na rua. O que você faz hoje? Você vai para a internet. Então, na internet a TV hoje, ela é um produto muito caro, não está tendo essa audiência. Somente a TV, assim, local, está caindo bruscamente. E a Globo, que está em tudo que é lugar, está tendo queda atrás de queda. Você fala de novela das 9. Eu acho que a última que, assim, posso se dizer, não, fez sucesso, o pessoal acompanhava, parava, sabe aquela ideia? Parava o Brasil. Na minha concepção, acho que a última foi a Avenida Brasil, aquela novela. Sim. O resto, foi o alto, foi só ladeira abaixo. Não tem outro. Eu acho que o último produto que você possa falar assim, não, o pessoal acompanhou, parou tudo, foi na época da pandemia o BBB. Naquela vez. Sim. Porque não tinha, tá tudo fechado, todo mundo enfurnado, então tinha que ver alguma coisa. Aí o BBB foi, digamos, aspas aí, um entretenimento. O BBB é uma coisa que surpreende, me surpreende, assim, que depois de 20 anos é um reality show que se manteve, né? Pra mim é uma grande surpresa. Mas ultimamente tá caindo, né? Hoje, assim, esse último foi horrível de audiência. Esse último foi horrível. Eu não sei nem quem foi que ganhou, deixa eu falar a verdade. Porque metade saiu, foi expulsa. Metade foi expulsa. Eu não lembro quem. Os dois últimos foram ruins, mas aquele da Juliette também, assim, quebrou a quarta parede, aquele BBB lá. Foi. O da Juliette e o anterior, que foi o das Fadas Sensatas lá, esse eu não assisti, confesso que eu não assisti. Eu tava ainda num jejum de BBB, que durou uma década, assim, sem ver BBB. Eu só voltei a ver no da Juliette mesmo, assim, porque não tinha como, todo mundo falando disso. Eu só assisti pra saber como era. Morar numa bolha, né, cara? Não tem como. Eu só assisti o primeiro pra saber como era e depois não assisti mais nenhum, gente. É um tipo de programação que
É um Se tipo de Casa dos programação que. Artistas, pronto. Dá uma de Casa dos velho aqui. artistas. Eu Casa dos essa aí é. Artistas. Esse foi Olha, punk. Foi até Principalmente a naquela Bárbara treta Paz que. que ganhou. Bárbara Paz que ganhou, olha. Principalmente aquela treta que teve com a Globo e o SBT, né? Vocês lembram? Qual? Que a Globo foi em cima do SBT e Por aí o quê? Silvio Santos foi ler uma carta porque, tipo, a Globo tava dizendo que era um plágio. E E era aí mesmo. Porque, na verdade, a Globo, o que ela tava falando? É justamente que o SBT copiou na cara dura o projeto, que é o BBB, criou por causa dos artistas. Entendeu? Porque, assim, a Endemol, que é a idealizadora até hoje do BBB, né, que é o dono do formato, esse formato Uhum. né, disso, né, que a gente conhece, tinha vendido, Da tinha, marca. tinha jogado pro SBT. E o SBT, todo mundo sabe que o Silvio Santos é um gênio da comunicação e um gênio também de sabe aquele negócio do Eric, deixa eu copiar teu trabalho, mas não faz igual, é tipo isso. Mas ele mudava algumas coisinhas, mas no contexto era a mesma coisa. E ele criou o Caso dos Artistas, que foi genial para aquela época, né? Pegou uma galera assim, tanto que o Supla, por exemplo, ninguém conhecia, pouca gente tava lembrando do Supla naquela época. Pegou o Supla, a própria Bárbara Paz, depois virou Supla, atriz Bárbara da Globo. Paz, Nana Gouveia, Então, né? Então, assim, qual foi o problema? Porque ele fez isso, e assim, o SBT começou a ganhar da Globo com isso. Aí a Globo teve que usar as artimanhas. Inclusive, tem no YouTube, quem estiver ouvindo aí, ou quem tá na internet, pesquisa comunicado Casa dos Artistas. Eles ficaram passando 1 hora o comunicado porque não podia mostrar. Foi proibido, teve uma liminar. Os anos 90 na TV era assim, coisa de doido. Isso foi inesquecível. Isso foi inesquecível, essa treta, assim. E aí depois o Silvio Santos se manifesta, assim, super aborrecido no programa. Foi uma treta frenética, gente. Foi uma treta frenética. Então você aí que tá ouvindo e quem tá no YouTube, dá uma pesquisada aí para vocês verem essa treta do que foi esse embate de Globo versus SBT. Que a Globo, na época, ela batia muito, né, no SBT e vice-versa, porque eram muito grandes em audiência, sobretudo nos domingos, né? E eu lembro que tinha também Domingo uma legal questão... com o Faustão, assim. E tinha uma questão também do Sai de Baixo, né? Que o Sai de Baixo, ele vai lá para 96, ele estreia em 96, né? Porque teve uma história de que o Sai de Baixo, ele seria do SBT. Que o projeto, ele foi apresentado, mas o Silvio Santos disse não. E aí a Globo, então, vem pra cá. E aí o Silvio Santos se deu mal no final das contas, né? Só que na época tinha o Topa Tudo por Dinheiro, porque eu adorava esse programa, gente. Era bacana. Eu adorava esse programa. Pegadinha, né? Existe pegadinha, mas isso, pô, olha o tempo. Era muito legal, era muito legal. E o Silvio Santos se submetia também a participar e derrubavam ele, jogavam ele dentro d'água. Era uma loucura isso, era uma loucura. Topa Tudo. E ele jogando dinheiro. Ele jogando dinheiro. E a galera se passando. E era uma coisa super esdrúxula, assim, mas era muito legal. Muito legal. Não, as pegadinhas, assim, um show à parte, as pegadinhas. Eu achava que eu não sei como até hoje ninguém morreu. Sim, uma pegadinha, aquela pegadinha do elevador, aquela do elevador. Ah, tá. Você se lembra? Lembro. Que era, você entrava no elevador, apagava a luz, quando aparecia uma menina do nada no elevador, que não tava lá. E a pessoa, socorro, batendo, gente. Aquilo era genial. Eu lembro de uma pegadinha dessas aí, dessa época, que eu acho que foi uma das emblemáticas, bem antiga, que era em Volanda, claro. Não sei se foi, acho que sim. Não, que ele fazia a voz. Que a pessoa tá andando no cemitério, aí... era essa que eu ia falar. Uma caveira no carro, cara. Passando devagar. Ei, você! Cara, vamos para o inferno. Sacanagem, né? Mas olha que muito legal. Olha, a gente tava de TV, permita-me. Eu acho que também a gente deveria falar um pouquinho, né, referente à TV daqui de Belém. Por exemplo, a nossa... Eu acredito que, como não tinha muita coisa aqui, né, para nossa região, então, para mim, por exemplo,
era o que passava, por exemplo. Era Barra Pesada, Metendo bronca. ou era desenho no SBT. Mas Não, assim, Barra Pesada, eu só lembro daquele episódio, o Robson falou, me lembrei na hora, que antes que eu me esqueça, daquela matéria do fantasma na igreja. eu Acho que postei, foi lá. inclusive, eu postei. Foi, você mostrou. Mostrei, sim. Aquilo ali é muito icônico. Aquilo ali assustou muita gente. Lembra, amigo? Do fantasma que ele aparecia numa missa de 7º dia. Ah, eu Que era a igreja lembro. da Pedreira. Lembro, Foi uma igreja Lembra? da Pedreira. E é muito interessante a matéria. Eu peguei um pedacinho e coloquei. Você pode ir lá no Facebook do Nostalgia, no Instagram do Nostalgia, que inclusive é muito interessante a matéria, porque ela é muito 90. Aquela música do Ghost de fundo, sabe? Aquela música bem Sim. nativista. E aí tem uma hora que a repórter fala assim, inclusive nós estamos com um especialista que está com o Windows 95 mais avançado da época. Sabe? Aí mostra aquela tela do computador antigona e o cara mexendo. Assim, pra quem olha assim, novo, acha a coisa mais cafona do mundo e absurda. Mas aquilo assustou muita gente. Entendeu? Assustou. Eu lembro, eu era criança e eu lembro perfeitamente disso. Eu lembro que a gente assistia muito isso em casa. Muito. Barra Pesada, muito, muito. Porque tinha E aquele aí- negócio, né, Marcela, que assim a gente não. Que, pelo menos eu vou te falar, em casa era aquela coisa, como você tinha uma TV. Então quem que mandava na Sim. TV? Eram os pais. Então meu pai gostava Isso. de Barra Pesada. Então não tinha Barra poder de Pesada, voto, assim, isso. olha, coloca lá no desenho. Então eu tinha que assistir. E eu assistia por Isso. osmose, né? Era tipo isso. Isso, exatamente Metendo assim. bronca, né? Metendo bronca, inclusive. Isso, metendo bronca. Faleceu, né? Recente, o Anais. O O Anais, Anais. até contar uma historinha rapidinho. O Anais, ele tava sendo convidado para participar do meu podcast lá do Nostalgia, Papo Nostalgia. Porque o Anais era um Caramba. cara que pra mim foi muito icônico. Ele era todo engraçado, tipo como a Célia Pinho, sabe? Inclusive eles trabalharam juntos. Eu tive essa oportunidade de perguntar pra Célia Pinho, né? Ela participou de um dos episódios. Que ela falando que ele era daquele jeito, do brincalhão, todo assim. Que a Célia Pinho também é o símbolo dos anos 90, 2000 da TV paraense. Aquela coisa... Sim, sabe? Aquela demais. coisa sem muito roteiro. Era o que a gente via, entendeu? Era maravilhoso. Maravilhoso. E tinha no Metendo Bronca, né? Tinha o Cacique Cara de Pau, né? A pivazinha do Anais. Fazia da Nice, é verdade. Era muito bom, ele era muito bobo, capacidade bobo, de capacidade. Assim. Era o E show assim, da não via Xuxa isso do como Pará, uma assim, ofensa, ou como- Pior. Era o show da Xuxa do Pará, assim. Mas eu Show não da sei- Xuxa, o Anais, Chicote do Povo. Então, assim, são situações que muita gente acaba relembrando, né? Porque não tinha aquela coisa assim, pai, eu vou mudar aqui. Se ele quisesse deixar eu mudar, eu mudaria pra ver lá o desenho e tudo mais. Mas às vezes era muito por osmose de deixar lá vendo como é metendo bronco, apesar de então por isso que eu lembro bastante, né, dessas Daí memórias. a importância, não, né, da e gente esse ter uma episódio- produção regional, né? Isso é muito Sim, importante. hoje o que me chama muita atenção dentro dessas produções, que eu acho que tem um destaque legal, é o É do Pará. É verdade. Eu acho bem É um legal. resgate, né? É um resgate Isso, importante. eu acho bem interessante a proposta, principalmente nesse formato que ele está hoje, assim. Eu acho muito interessante, né? Eles mostrarem a questão das riquezas, da culinária, né? Irem nos interiores. Então é uma coisa que a gente já não via há muito tempo, né? Desse jeito que está sendo apresentado. Eu acho super louvável isso, que o programa propõe e faz. Eu acho muito 10. Muito 10. É verdade. Ele saiu um pouco de ser engessado, na verdade. Até hoje eu não consigo entender por que as TVs hoje nem insistem nesse padrão engessado, sendo que hoje o cara que vai no YouTube ver 300 coisas. Hoje a maioria das TVs já possui Smart TV. Cada vez mais você pode as pessoas estão comprando. Eu não estou falando só do médio para cima, estou falando de pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, porque hoje tem as facilidades de compra. Então, cada vez mais, o primeiro que hoje não vende uma TV, aquela TV de tubo, acabou, né? Milhões de anos, é só digital.
E segundo, as TVs são primeiro com Smart e tudo mais. Então o Smart popularizou muito, não ainda 100%. Então, o cara, ele vê um negócio engessado, chato pra Dedéu, o que ele vai fazer? Vai mudar. Então as TVs estão perdendo isso. E é interessante que até hoje as TVs daqui ainda acham que não, vamos continuar aquela coisa quadrada, que não funciona. Meu Deus, olha, eu tô te falando porque eu já falei uma vez isso. Eu já falei com uma pessoa que trabalha em TV e eles concordaram. Mas isso é porque vem muitas vezes lá de cima, enfim. É mudança de paradigma. Você imagina, você tá 50 anos, 40 anos fazendo a mesma coisa, aí você chega assim, na hora, você tem que mudar assim. Tem gente que não não gosta de mudanças, entendeu? Mas você tem que mudar. Por exemplo, a Globo, o que ela tá fazendo? Ela sabe que a TV... Não tô falando que a TV vai acabar, a TV aberta sempre vai existir. Só que ela vai existir de que forma? Mais conteúdo jornalístico, porque o jornal ele ainda é muito interessante, né, nesse formato de TV, porque é tempo real ali, né? Agora, a Globo, o que ela fez? Ela criou o Globo Play. Tem documentário muito bacana, eu assisti o aí, pra quem é nostálgico, eu assisti o da Xuxa, muito bom, cara. Tá entendendo? Então, assim, tem coisas que a Globo já tá fazendo por fora muito boas. Que tem uma linguagem que tu já percebe que não é uma linguagem pra TV, é uma linguagem pra internet. Uma linguagem mais assim, naquela coisa quadrada, entende? Então cada vez mais estão surgindo isso. Até as próprias séries, as novas séries que a Globo tá fazendo, o que ela tá, eu percebo? Ela já coloca primeiro no Globo e depois ela coloca depois lá na Globo. Quando faz muito sucesso na Globo, e joga lá pra Globo. Então tá mudando o conceito. Porque na verdade hoje o consumo mudou, a própria Band também, o próprio Masterchef, você faz assinatura e tal. Então, algumas coisas a gente consegue já enxergar de mudança. Só que ainda é muito devagar. E eu te falo, Marcelo e Érico, pessoal que tá concordando. Uma coisa que já tá, pra mim, já tá praticamente extinta. Jornal impresso. Jornal impresso. Assim, virou nicho. Na verdade, não é que vai acabar jornal, mas ele vai virar nicho. O que é o nicho? Por exemplo, X mil pessoas vão comprar jornal. Vai ser para assinante, né? Praticamente. Vai ser só assinante. Assinante. Assim. Mas vai ter gente que vai comprar na banca? Vai. Mas só que o pessoal que tá comprando na banca é muito pouco para manter toda uma estrutura. Sim. A internet, por exemplo, tá vendo aqui nós três? Nós estamos fazendo um bate-papo. Agora você imagina você tentar realizar isso para a TV, quanto você gasta para fazer? Então, tudo isso. Só que as TVs não estão conseguindo se adaptar. Até pela mentalidade de diretores e tudo mais. Eu te falo isso porque é visível. Então, o do Pará, por exemplo, é uma sacada muito boa. Você vê que tem uma pegada muito legal de turismo e uma pegada fora daquela quadrado de jornalismo. E é isso, cara. Não tem volta. Não tem volta. E a TV também está acabando dessa maneira. Vai virar apenas assim. Vou ver o jornal. E algumas coisinhas ali, aqui, e acabou. Jornal. Você quer um exemplo? E programas assim que sejam ao vivo, né? Programas ao vivo também. Programas mais dinâmicos. Por exemplo, vai no ônibus. Você quer ver um exemplo disso que eu tô te falando? Pega um ônibus. Pega um BRT da vida. Você vê lá, tem 40 lá com o celular na mão. Você vê lá que o cara tá assistindo Facebook, tá assistindo TikTok, tá assistindo isso aqui, tá assistindo isso aqui. Pergunta pra eles. Eu faço um desafio pra você aí. Pergunte aí, tipo, pra 10 pessoas, assim, o que assistiu na TV? O cara fala assim, não assisti nada. Vou assistir o jornal. Mas pergunta pra ele, o que tu assistiu no TikTok? O que assistiu no Facebook? O que assistiu no Instagram? Tá entendendo? Então, assim, não tem mais volta. Acabou. Tem algumas coisas que, por exemplo, não faz mais sentido ter na TV, né? Por exemplo, filme. Não faz sentido. Filme é um negócio que não faz mais sentido. Antigamente, não sei se vocês se lembram, quando era da virada de um ano para o outro, as emissoras, todas elas faziam assim um comercialzão. Esses são os filmes que vão ser passados esse ano. Sim. E tal, e anunciava. Por exemplo, o SBT, que fez um acordo com todos os estúdios na época aí, trilogia do Senhor dos Anéis,
todos os filmes do Harry Potter, e não sei o quê. Eu e lembro. bababá. Essa época o SBT deu uma surra na Globo em termos de filme, né? Que era muito filme que eles iam. Hoje em dia é um negócio que já não faz mais sentido, né? Porque todo mundo vê tudo no torrent, ou vê nos streamings, né? São mudanças que não se vieram para melhor, né? Assim, Em termos de direito autoral, esbarra também. Né? Não sei se veio para melhor essas mudanças, né? Porque, por exemplo, hoje você tem que assinar 3, 4 serviços de streaming para assistir. É um negócio que antes, né? Não sei se veio para melhorar tanto a coisa. Só que, Olha, cara, eu a acho gente que tem mais acesso, acho né? que melhorou, viu, Eric? Eu acho que melhorou por um ponto. Porque, por Pela exemplo, pirataria a melhorou. liberdade de... Oi? Pela pirataria melhorou. Porque, por exemplo, sei lá na banca do tio Zé, lá no comércio, comprar os Piratex da vida e tudo mais. Hoje, por exemplo, quem é que baixa música ainda? Ninguém baixa música mais, né? Mas eu fui da época que baixava música lá no Casado, no Emule, né? Pô, LimeWire, lembra, Robson? Então tem toda essa situação. O LimeWire, né? É verdade. Era muito. Torrent, né? Baixar série. Então, assim, hoje, o que eu percebo? Antes, o que você fazia? Nada mais, nada menos que uma adaptação do que era realizado. Antes você ia na locadora. Vou alugar o Titanic, vou assistir o Titanic. Hoje você vai lá sei lá, numa plataforma, vou ver o que tem no catálogo. E você vai lá e assiste. E tem muitas coisas. É como se você tivesse uma locadora na tua mão e tem vários filmes pra você assistir e séries. Então, por um lado, é legal porque você tem essa questão da escolha e a comodidade de estar na sua casa. E não sair de casa. Ajudou nisso, né? Agora, realmente, para TV aberta, não faz muito sentido. Imagina a série. Por exemplo, eu me lembro que o SBT passou na The Big Bang Theory. Eu adoro essa série. Mas aí eles passam um episódio, aí vai ficar assistindo só um. Sendo que sei lá, na Netflix, qualquer outro lugar, um exemplo, tem toda a temporada, tu vai assistir tudinho, pai. Então, são coisas que realmente melhoraram. E mudou também a nossa expectativa, né? Porque antigamente a gente se contentava em assistir, sei lá, quando passava alguma série no SBT, que era O Estranho no Paraíso, que passava dia de sábado, um episódio. Tu ia assistir o próximo episódio no outro sábado. E era isso, né? No streaming, não. Estreou hoje, eu quero maratonar, e eu vou e maratono a série e pronto, acabou. Né? Antigamente a gente não tinha isso, né? Verdade. Eu tinha que se contentar com um episódio por dia, ou então às vezes um episódio por semana, né? Tem alguns serviços de streaming hoje que querem refazer isso, que eles fazem. Por exemplo, a própria Netflix com algumas séries, o Prime com algumas séries também faz isso, né? De ficar soltando um episódio pingado. Cada semana eles soltam um episódio da série, quando estreia, né? E também tem algumas... O Paramount, a Paramount Prime, também tem esse sistema de locadora. Parece que para uma locadora, realmente. Amazon, né? Amazon Prime, né? Amazon Prime você aluga lá, baratinho. Não, assim, pra você assinar a Amazon Prime é barato. Você paga aqui R$10, uma coisa assim. Só que aí, por exemplo, eu quero assistir um rock. Tô dando um exemplo. Assistir um rock, tu vai lá no canal, lá o MGM. Vai assinar, é mais ou menos isso. A própria YouTube também tem esse serviço. Depois, tem lá de pesquisa, você pesquisa lá um filme, aí você aluga o filme. R$15. Isso. Aí você assiste o filme. Ou seja, nada mais nada menos que você não precisa ir na locadora, mas tá fazendo da mesma forma. É a mesma coisa. É nesse sentido que eu digo que algumas coisas melhoram, mas... É verdade. Pero não muito. Não tanto assim. Né? Melhora, mas nem tanto, porque de qualquer forma... Né? Faz sentido, verdade. Ficam elas... E além do que eu gostava de ir na locadora. Era uma experiência muito bacana. Ficar olhando as prateleiras e tal, e ver os lançamentos, e entrar escondido na sessão proibida. Olha, vou contar um segredo pra vocês. Trabalhei, está na minha carteira, inclusive, eu fui atendente de videolocadora, você acredita? E atendente de videolocadora. Era 100% vídeo, né? O pessoal ia lá para locadora de videogame, por exemplo, eu também frequentei muito videogame, alugar fita. Né? Você falou ali, locadora de videogame era tudo de bom. Olha, agora, jogando para nossa, aqui para Belém, Soft Game, Mega Game, Videomania, isso é só pra galera que curtiu um pouquinho isso. Sim. E tinha aquelas locadoras que a galera
se reunia, assim, que a galera ia, pagava a hora e jogava lá, né? Aquelas locadoras gigantes, Eu entendo. Essa memória é muito forte pra mim. Hoje, se você me perguntar qual jogo existe hoje, eu não sei te falar porque eu sou muito fora de jogo. Mas na época do Super Nintendo, 64, nossa, eu adorava. Era de pagar na hora mesmo. Pagar fliperama, eu gostava de fliperama, essas coisas assim. Tudo era sagrado, né? Isso da molecada. Depois da aula, todo mundo pro fliperama. Isso. Toma. E gastava todo o dinheiro da merenda. É isso aí. Eu economizava, passava fome, né? Eu economizava. Fliperama, gente, eu lembro de jogar muito na época do Doca Bolevar. Que tinha aquela área ali, onde tinha... Tipo, no meio ali. Isso, aquele meião deles, enorme, né? Nossa, aquilo ali era muito top, gente. Aquilo ali, eu joguei muito ali, gente, vocês não têm noção. Fliperama no Boulevard, no Doca Boulevard, né? Nossa, era maravilhoso ali. E era um vício, porque quase que todo final de semana dava um pulinho lá. Que tinha aquela piscina de bolinha que era fantástica, gigantesca. E a gente se jogava ali. O Doca Boulevard era um paraíso nesse sentido. Era o Doca Boulevard paraíso. Só que era assim, muito gostoso. Ele tinha esse fliperama, os brinquedos no meio. Pra quem não se lembra, né, o Doca Boulevard era aquele era como se fosse uma galeria. Na verdade, ele era muito feio. Você quer saber? Muito. Era meio mal feito o cinema. O cinema não, perdão. O shopping. Eu me lembro que na frente existiam os bares, né? Eram vários bares. Muitos. Nessa época, como não bebia, né? Não tinha nem condições de fazer isso, né? Eu ficava só ligado mesmo nos brinquedos. Mas eu me lembro que eu achava até interessante ali aquela movimentação na frente. Só que aí dentro existiam algumas lojas, era tipo um círculo que tinha esses brinquedos no meio. Que eram os fliperamas, de bolinha, né? Alguns brinquedos mesmo de parque, né? Essas coisas. Tanto que tem hoje, é engraçado que quando eu falo do Doca Boulevard, lá no Nostalgia, quando foi um dos vídeos que deu muito acesso, tem gente que fala, mas teve isso? Teve, essa galera nova não sabe. Hoje tá vendo um Boulevard, um shopping mais elitizado, né? Bonitão, aquela coisa. Não é assim, não, pai. Acho que um shopping que a gente pode lembrar muito na nossa memória afetiva, eu tenho certeza que vai lembrar muito, é o Pátio Belém, que era o Iguatemi. Você entra dentro, dá aquelas memórias assim, na praça de alimentação. Me lembro que na praça de alimentação, na Americana, você falou, né, Marcela? Que isso. Comia lá, então realmente tinha muito dessa a Praça da Visão. A Visão, né, que tinha também esse. Nossa, demais. A praça de alimentação, você acabou de lembrar. Da Visão era maravilhosa também. Maravilhosa, porque dentro também tinha essa coisa tipo de um parquinho. Sim. Na Praça da Visão, que também a gente ia muito pra lá quando criança. Era muito gostoso. A lanchonete de lá era maravilhosa. Ali. Tinha um negócio aí, Marcela. Olha, isso aí, a galera que deve estar ouvindo, tá assistindo, é o seguinte, que como pra quem não tinha muita condição, aí tinha o cartão Visão. Vamos lá, atenção. Tinha o cartão Visão. Aí, você quer lanchar, né? Como é que você faz pra lanchar sem dinheiro? Usa o cartão Visão e lancha lá na Visão. Isso. Ainda tinha, Robson, um cartãozinho da Visão que era pequenininho, que acumulava uns pontos, lembra? É verdade. Como na Yamada, né? Quem nunca merendou, lanchou lá na Yamada, aquela Yamada lá do comércio, que era um mundo ali, que era aquela da Manuel Barata, né? Tinha uns 3 andares, 4 andares. E em cima existia uma parte que era só de videogame, de brinquedo. Nossa, era um paraíso, assim, das crianças. Ainda tinha parte de CD. Ou seja, você, meu amigo, você que tá ouvindo aí, que é novinho, você vai agora no YouTube, coloca lá a música que tá rolando, uma música antiga, aparece. O que nós fazíamos? Antes, simplesmente você tinha que botar lá o fone de ouvido, ouvir o CD, os caras picotavam o CD, né? Tipo, você tocava 10 segundos da música,
Ele botava uma. Outro ouvia o CD mesmo, naquele sonzinho, né? E Aham, depois, quem era. tinha condição de internet, baixava, né, as músicas pelo Emule da vida, Casar, LimeWare, enfim. Mas era uma dificuldade, hein? Era uma Tá aí, Érico, ó, dificuldade. tá aí uma coisa que foi boa hoje. Hoje é muito mais fácil É, ver música na mão. muito mais fácil. Isso aí, Spotify, vocês, né? YouTube. É. vocês agradeçam, vocês dessa nova geração que estão ouvindo aí a gente de Agradeço. 20 anos, né, menos, 23 menos. Vocês levantem a mão pro céu aí e agradeçam, porque o negócio era barra pesada. Fita Nossa cassete, época. pessoal, fita cassete. Às vezes, porra, eu sempre gostei muito dos anos 80, né? Então tinha umas músicas, por exemplo, assim, eu me lembro, eu tenho uma memória disso. Eu era doido pra pegar aquela música Hard Take On Me. Eu amo essa música. E ela muito representa os anos 80. Eu acho muito linda essa música. E eu queria gravar ela na fita cassete. Sempre filha da mãe lá do locutor e falava em cima. Você que está ouvindo aí, você vai no YouTube agora e ouve a música. Simples. Vai lá no Spotify e ouve a música guilhão de vezes. Pode ouvir o álbum todinho. Então, nós não. Essa ainda tinha essa situação. Você ficava na rádio lá esperando pra tocar a música que a gente curtia e gravar na fita cassete. E tem que ter o tempo certo. Ia lá. Isso, os macetes, Um dia E ainda- desses, E ainda tinha o Robson, negócio de apertar os dois botões, né? Era do REC e do play. Era. Apertar os dois aqui e pá. Era isso mesmo. Tudo era, Um dia até isso era desse- difícil. Eu tava lembrando com o Eric e Robson, que tinha aquele programa que não tem mais, eu não sei há quanto tempo ele deixou de existir, que era o Raridades da MPB com Edgar Augusto na Cultura, domingo, 9 horas da noite. Eu era fanática por esse programa, porque eu gosto muito dessa MPB mais antiga. Mais antiga, sim. E aí, o Edgar, quando eu descobri esse programa do Edgar, eu fiquei assim, meu Deus, era o paraíso, assim, pra mim. Aí na rua de casa, porque eu morava ali na Senador Lemos, próximo da José Pio. Sim. Então, na José Pio, tinha uma loja, que era uma papelaria, só que ela vendia muitas coisas antigas também. E nisso já era ali 2004, 2005, por ali. E o cassete já estava entrando já em declínio, né? Você até encontrava, mas era difícil já, né? E aí a dona da lojinha, né, da papelaria, ela já me conhecia. E eu de vez em quando ia lá comprar fita cassete. E aí ela falava que: Marcela, é só você que vem aqui para comprar essas fitas cassete. Eu já tenho elas aí nessa vitrine há muitos anos. Já era velha ali, né? Já era velha. E aí ela disse: gente, é só você que vem aqui para comprar fita cassete? Ela disse: você grava ainda? Eu disse: gravo, porque na época a internet já estava e tal, ali, já naquela vibe de moldens, né? Aqueles moldenzinhos que você comprava como se fossem pendrives, né? De rico, né? E, tipo, não tinha isso em casa ainda. Não tinha. E aí, poxa, para conseguir as gravações, você tinha que esperar o Edgar fazer toda aquela intro, colocar a fita cassete, e o som era aquele, Robson, que as caixas eram de madeira, aqueles sons enormes. Aquela caixa desse E aí- tamanho, assim. Isso, que era quase na minha altura, né? E aí, gente, ficava ali com muita atenção, esperando, porque o Edgar tinha toda uma intro, meus amigos da cultura que falam Edgar Augusto, e aí ele puxava: hoje é domingo, é o dia disso e daquilo, papapá. Ele tinha toda uma intro e tu tinha que ficar ali muito alerta para saber o momento certo que ele ia se calar para você dar o rec. E aí eu ia Qualquer coisa perdeu a comprando. introdução da música, né? Isso, já era. Bobeou, como bobeou, perdeu 3 segundos. da música. Tinha isso. E acontecia Agora só- muito. Vocês se lembram que tinha uma coisa que hoje também esse negócio de streaming mudou. Não era assim. Que é o quê? Antes a gente esperava a trilha sonora da novela. Vocês se lembram? Que saía a trilha sonora da novela e assim tinha uns CDs que, nossa, eram muito bons, assim, os discos eram muito bons. Eu lembro até hoje da trilha Malhação. sonora, Malhação, aquela novela Celebridade,
teve várias trilhas sonoras. Tinha a celebridade samba, celebridade internacional, celebridade nacional, eram vários CDs assim que saíam. Música na novela, né? Faziam. Na verdade, ela. Às vezes encomendava. Botava, né? Sim. É verdade. Aqueles CDs da Malhação, né? Da Malhação. E aquilo ali era excelente. Aquilo moldou, eu acho, o gosto musical de uma geração, Malhação, né? Vocês lembram do Summer Electro Hits? As 7 melhores, Jovem Pan. Né? E tem uma curiosidade, rapidinho, se tiver tempinho aí, né? Tem. Se estiver terminando já. Mas 7 melhores, sabe como é que fazia? O Tutinha falou isso numa entrevista, numa rara entrevista dele, que é o dono da Jovem Pan. Que as 7 melhores eram as músicas lá do B, que os caras vendiam pra ele, assim, a preço de banana. E como ele tinha um canhão que era a rádio, influenciava todo mundo. Então aqueles house, geralmente, eram muito famosos, são famosos aqui. Nenhuma parte do mundo sabe muito daquelas músicas, exceto outras sim, outras não. Então, por exemplo, muito artista bombou aqui, mas em nenhum outro lugar, nem na região dele bombou. Porque ele fazia justamente isso, fazia as coletâneas, 7 melhores, e botava goela abaixo na programação, e a gente comprava, porque a gente não tinha muito aquela questão da pesquisa como é hoje. É muito louco isso. E vocês lembram também de uma promoção que teve da Coca-Cola? Já foi uma das últimas promos, assim, da Coca, que eram CDs pequenininhos. Lembro. Que eram CDzinhos bem pequenininhos e vinham esses hits, essas músicas eletrônicas. Era muito legalzinho. As propagandas as promoções da Coca-Cola sempre foram muito legais, né? Muito legais. Muito. Todas as Os Geloucos, né? Você lembra dos Geloucos? Gelocósmico. Isso, Gelocósmicos, Geloucos. As garrafinhas que tinham o veneno, não pode tomar, senão você morre. A Papião teve amigo que tomou tudinho isso. Então. Ele tá vivo, viu? Tá vivo? Então que bom. Olha só, mais uma lenda. Era gosto de corante mesmo, ele falou pra mim que não era Coca-Cola, era gosto. Era uma tinta ali, ele tomou uma tinta, mas não morreu, não. Sim. Tá aí, gente. Agora, por favor, você que tá ouvindo isso, não faça isso, não faça isso, tá? Até porque o negócio já tá mais do que vencido. Você que tá aí com essa relíquia em casa, não tente, não tá? Tome, por favor, se você não tentou na época, não tente mais. Pelo amor de Deus. É isso aí. Ai, gente. Maravilhoso aqui, gente, esse nosso bate-papo. Muito legal ter recebido o Robson aqui. Foi muito bom. Com certeza a gente vai trazer aqui para uma parte de Deus, porque isso é um assunto muito extenso. Ele tem muita coisa para falar. A gente não conseguiu falar metade. Tá? Então, nós tivemos algumas intercorrênciazinhas que fazem parte, tá? Problemas técnicos. Porque a gente vive nessa era tecnológica, mas a gente está sujeito a isso mesmo, tá, gente? E Marcela, olha, só complementando, você tá falando aí, né? O bom é que nós temos uma editora muito boa aí, que ela vai fazer Paranauê, vai ficar tudo bacana. Agora, Marcela, imagina que eu faço ao vivo, lá no Papo Nostalgia no estúdio, e cai internet, cai ponto, cai sinal, e a gente fica com cara de taxa e fica gravado. Entendeu? E aí, certamente você deve receber também. É isso. Algumas pessoas, às vezes, não estão assim com muita paciência e já ficam. Você já passou por isso, assim, tipo, alguém impaciente? Já. Porque as pessoas pensam que a gente não tá sujeito a isso, né? A gente tá com tudo sob o domínio, né? Tá tudo dominado e não é assim, tá, gente? Não é. E fica numa saia justa, né? Porque fica mais assim, não, tem que resolver. A pessoa tá ali paciente, né? Porque as pessoas não contam com nenhuma. É normal, Faz parte, é normal isso. Então a gente tá aqui, a gente dá o nosso melhor. Vocês estão recebendo o conteúdo todo bonitinho, editadinho, tá tudo redondinho para vocês, mas a gente passou um sufoco ainda há pouco aqui, tá? A gente teve umas quedas e etc, mas a gente tá aqui, firme e forte, porque isso faz parte. E como eu tava falando, a gente com certeza vai trazer aqui o Robson futuramente para fazer uma parte 2, porque ele tem que falar dos nossos cantores,
né? Ele tem que Dos anos falar dos nossos 80 e tal, da cantores. vida boêmia Nossa de Belém, Senhora! né? Ele tem muita coisa para falar sobre a questão da Vai música, embora esse papo. dos A cultura das lugares. sedes, né? Das sedes que Gente, tinha estrelinha, lapinha, essas coisas, né? isso, Tem muita coisa Oleolá. pra olhar, tem muita coisa pra falar. Gente, Das nossas tem- visagens também, ele tem muita muita, né? coisa para Os falar. pontos de Belém, tem... Isso aqui foi só um aperitivo, tá? Que ele veio só dar aqui uma colherzinha de chá para deixar vocês aí com água na boca para a parte 2. praticamente uma introdução. É só uma intro, só uma intro. Então, ele vai voltar com toda certeza. E Robson, mais uma vez, como eu falei para você no início, muitíssimo obrigada por você estar aqui conversando com a gente nesse nosso humilde podcast, que está ainda pequenininho assim. A gente espera com o tempo conseguir o nosso espaço, né, trazendo pessoas como você que ajudam, né, no nosso engajamento, ajudam a levar o nosso trabalho adiante. Isso é tão importante, receber esses apoios, né? As pessoas não fazem ideia, assim, do quanto é importante. É muito importante pra gente. Então, mais uma vez, meu querido, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E vai vir uma parte 2 e a gente vai conversando para articular isso logo, logo. Tá bom? Sim. Amigo, Obrigado. que é que... Pois é. Não, continua, Eu desculpa, que perdão. agradeço. Não, imagina. Eu que Tá. agradeço muito, muito a você. Eu ia perguntar pro Eric qual é a consideração que ele faz agora. Consideração, primeiro, o agradecimento pro Robson pela paciência também no meio de tudo que aconteceu, né? Dos nossos problemas, dele ter vindo. E a gente fica o quero mais, né? Fica o quero mais, que ele tem que voltar e a gente tem muito. Nossa, Com certeza. assunto, que a gente tem que falar ainda, né? E aí a gente fica esperando o retorno dele aí. Mas que não seja que nem cometa, hein? Que volte que nem a Lua, que nem um satélite, que volte logo, né? Olha, só tenho a agradecer a vocês, Marcela, Eric, obrigado mesmo pelo convite. E é muito bacana, porque o legal do Nostalgia é que vai embora no bate-papo, entendeu? Mas eu vou fazer uma sugestão, fazer uma provocação a vocês. Quem sabe na próxima, tomando aquela que a gente no final de semana que o pessoal gosta de tomar uma, sabe? Bem geladinha. Quem gosta. Mas é isso, fica aquela provocação. Mas eu só tenho a agradecer aqui pelo convite. Bora, a gente faz. Bora. Tudo certo. Muito obrigado mesmo pelo convite, de verdade. Siga as redes sociais do Nostalgia Belém, tem no Facebook, tem no Instagram, TikTok, todas as redes sociais. E tem também nosso podcast Papo Nostalgia, falando sobre, levando cada gente bacana, né? E é isso. Nós estamos na correria e sucesso, vida longa aqui em vocês e vamos pra cima. É isso mesmo. Muito obrigada, Alô. Robson. Muito, muito obrigada. Lembrando a você que está aí ouvindo o Pode Falar, se ligou aí, né, no recado que o Robson deu referente às redes sociais dele. Então sigam lá também, deem essa força lá para ele e deem essa força aqui para a gente, relembrando novamente aquele recadinho que a gente dá sempre no início. Engajamento, gente. Vocês estão assistindo os nossos vídeos e o número de visualizações não está sendo compatível com as inscrições, gente. Ai, ai, ai. Eu já falei isso para vocês. Vocês têm que dar essa forcinha. Vocês estão lá assistindo e não estão se inscrevendo. Então é importantíssimo que vocês se inscrevam, porque isso ajuda. Não é só com a doação do Pix, que é importante porque a gente consegue trazer melhorias e essas melhorias voltam para vocês inevitavelmente, porque a gente investe em equipamento, a gente investe em internet e isso volta para vocês, né? E não é só Pix, é também o engajamento, curtindo, comentando, compartilhando aquilo que vocês sabem, que a gente sempre repete aqui, porque a gente tem que puxar a orelha de vocês aí do outro lado. Então, é isso, gente. Esse foi o episódio dessa sexta do Pode Falar e até a sexta que vem com mais um bate-papo sempre muito gostoso, muito descontraído. Então, gente, até sexta que vem Sextou. de novo. Falou. Sextou. Sextou, galera. Até a próxima. E juízo, hein? Ai, ai, ai. Não, mãe. Sexta-feira. Não muito, verdade.
Até sexta, gente.